12 horas e 38 minutos, 12 horas e 38 minutos, está começando a partir de agora o Jornal da Difusora na sua primeira edição, logo após o Hora D. Hoje começando mais cedo, a partir de hoje, o Jornal da Difusora na sua primeira edição, entrando na sua programação aqui na TV Difusora, um pouco mais cedo, agora em novo horário, mais cedo, como eu disse, começando ao meio-dia e 35 minutos, hoje meio-dia e 38 minutos, mas sempre aí depois do Hora D, a gente segue tocando aqui a programação, levando muita informação para você, destacando, claro, os bastidores da política aqui no Jornal da Difusora na sua primeira edição. Vamos até 1h da tarde neste primeiro momento, depois uma pausa por conta aí do horário eleitoral gratuito, vai ter a veiculação do horário eleitoral gratuito a partir de 1h até 1h25. Ok? E esperamos, como sempre, contar com o carinho da sua audiência. Logo depois, retornamos aí com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, a partir das 13h25 e seguimos até por volta aí das 14h15, levando, como eu disse, muita informação para você. Jornal da Difusora na sua primeira edição já está no ar, agora 12h39 e vamos a alguns dos destaques de hoje. Exclusivo, hoje vamos mostrar detalhes do depoimento do vereador Beto Castro em relação ao assassinato do empresário João Bosco. Ele confirmou que o secretário Daniel Brandão esteve no local do crime. Imagens comprovam que empresário assassinado, suspeito de cobrar propina do governo, participava ativamente da campanha de reeleição ao governo do estado. Justiça suspende programa eleitoral do candidato ao governo, Laércio Bonfim, e ainda a agenda dos candidatos ao governo do estado para esta terça-feira. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora, primeira edição. Já está no ar. Agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência, agora 12h45 e comigo já aqui os nossos comentaristas, timaço aqui de comentaristas, o John Coutrinho, o Geisel Marques e também a Kate Almeida. A gente começa o JD primeira edição com a informação de que o depoimento de Beto Castro, vereador aqui da capital São Luís, que inclusive falou ontem, né, que anunciou mais uma licença, mas ele é vereador aqui da capital, confirmou Daniel Brandão na cena do assassinato de João Bosco. A gente começa a girar com o nosso time de comentaristas. Começou hoje com o Geisel Marques. Boa tarde. Boa tarde, caros colegas. Boa tarde, pessoal de casa. Pois olha só, o vereador Beto Castro, ele prestou depoimento ao delegado Murilo Tavares um dia após o homicídio, o assassinato registrado por câmeras de segurança em frente ao edifício Tech Office. E a gente já vem contando essa história há alguns dias, um consórcio formado por diversos veículos de imprensa, entre eles o Jornal da Difusora, que tem revelado os fatos por trás do assassinato, que têm sido omitidos não só pela polícia, mas também pelo governo do estado. É um fato de assassinato envolvido com corrupção dentro do governo, de uma cobrança de propina que foi falada no depoimento do assassino, confesso, Gibson Coutrinho. E se havia alguma dúvida, nós colocamos por terra sobre a presença do Daniel Itapari Brandão, sobrinho do governador Carlos Brandão, na presença do crime, na cena do crime. E, mais uma vez, um outro fato que corrobora com essa informação é o depoimento do vereador Beto Castro, a quem tivemos acesso e colocamos agora na tela para você acompanhar. Em 2 momentos, o vereador Beto Castro confirma a presença do Daniel na cena do crime. Ele conta que, leia junto comigo, volta o primeiro print, depois esse segundo, por favor. Ele conta que, quando estavam chegando no Tech Office, encontravam com um amigo do depoente, o depoente no caso é o Beto Castro, chamado Daniel, e foram até o Tapioca da Ilha por volta das 16 horas, onde começaram a conversar sobre política, sentados em uma única mesa, que após uns 5 minutos em que estavam sentados, apareceu um senhor chamado Júnior, o qual soube nesta delegacia chamar-se Gilson César Coutrinho Júnior. Põe o outro momento em que o Daniel também é citado no depoimento do vereador Beto Castro, por favor, meu querido Tiago. Que ele vinha com a vítima que neste momento, Daniel, percebendo que o clima havia ficado tenso, porque houve uma discussão na mesa, cumprimentou o depoente e foi embora. Que Bosco perguntava para Júnior se ele não ia pagar uma dívida a qual o depoente não sabe o valor, tendo Júnior respondido. Olha só, não corresponde exatamente à dinâmica do crime o depoimento do Beto Castro, mas ele confirma pelo menos 2 coisas importantes. A cobrança de uma dívida, que no caso o Gibson disse que era uma cobrança de propina, e confirma, sem nenhuma sombra de dúvidas, a presença do Daniel Itapari Brandão na cena do crime.
Algumas inconsistências no depoimento do Beto Castro, elas são colocadas a partir do instante que a gente verifica as imagens, que não são exatamente como ele conta. Tentando tirar o Daniel da presença do local do crime, ele cita apenas Daniel, não diz o sobrenome, porque até se protege. Ele não mentiu, ele disse, o Daniel estava, um amigo chamado Daniel, era o Daniel Itapari Brandão, conforme as imagens já demonstram, e outros testemunhos que nós temos acesso também, e no momento certo nós vamos revelar coisa a coisa. Mas ele demonstra também uma outra coisa, além da presença do Daniel Brandão. Demonstra, confirma a cobrança de uma dívida. E que dívida seria essa? Dívida de propina, de um pagamento de R$778 mil feito pela Secretaria de Educação e já dita em depoimento pelo Gilson. Nós estamos tentando entrar em contato a cada fato novo que é informado com o governo do estado e também com o próprio Daniel Brandão. Você vai ver um vídeo agora, da manhã de hoje, a última tentativa de contato que nós fizemos com o Daniel Brandão. Pessoal, a respeito do caso envolvendo o sobrinho do governador, Daniel Itapari Brandão, nós já entramos ou tentamos entrar em contato diversas vezes com ele, através de ligação e através de mensagens de WhatsApp, assim como também enviamos e-mail para a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado para que se manifestasse a respeito da presença do sobrinho do governador na cena do crime e sobre as acusações feitas pelo Gilson Cutrim, que é o assassino confesso, acerca de cobrança de pagamento de propina dentro da Secretaria de Educação do Governo do Estado. Neste momento, nós vamos fazer mais uma tentativa de ligação para falar com o Daniel Itapari Brandão. O telefone está chamando. Vamos ver se ele atende. Tem sido assim em todas as tentativas de contato. Grave seu recado agora. Mais uma vez, eu vou fazer uma tentativa para poder ver se ele atende, né? Se ele não atender, eu vou colocar no ar aí as tentativas de contato através do WhatsApp, que nós já mandamos mensagem. Tentamos 3 vezes entrar em contato com ele. Mais uma tentativa aqui. Tá chamando. Por telefone já foram inúmeras tentativas. Esta é mais uma. Hoje é terça-feira, dia 20 de setembro, um dia após completar um mês do assassinato de João Bosco. São 11 horas e mais 2 minutos, nossa última tentativa de contato com o Daniel Brandão para que ele se posicione a respeito dos fatos. Olha, portanto, gente, eu vou expor agora os prints da tela de WhatsApp da tentativa de contato com o Daniel Itapari Brandão, já que ele não atendeu as nossas ligações. E desde o primeiro dia que nós tivemos a confirmação de que era ele, nós tentamos entrar em contato. Solta aí, por favor. Olha só, essa aí foi a primeira vez que eu liguei. Eu liguei, como ele ainda não tinha meu número, ele não atendeu e pediu que eu mandasse mensagem. Você está vendo, ó. Foi na sexta-feira da semana passada, ok? Ele disse, mande mensagem, por favor. E eu mandei a mensagem. Caro secretário Daniel Brandão, aqui é o jornalista Geisael Marques. Vai passando, Tiago. Entrei em contato para solicitar seu posicionamento sobre sua presença no Tech Office no dia 19 de agosto, reunido com João Bosco, Beto Castro e Gilson Cutrim, minutos antes de Bosco ser assassinado.
E deadline, no jornalismo que a gente chama, é o prazo limite para a pessoa responder. Como o programa ia ao ar às 13h25, eu pedi a ele que respondesse até às 13h20. Não respondeu. Próximo print, por favor, Tiago. Então, já foi ontem. Após um novo fato, eu mandei para ele, né? Após o depoimento do Beto Castro, que nós tivemos acesso. Eu disse, caro secretário, imagens mostram sua presença no dia 19 de agosto, sentado à mesa com o vereador Beto Castro, Gilson Coutrin e João Bosco. Depoimento da viúva de João Bosco conta sobre sua chegada ao local e o depoimento de Beto Castro confirma que se reuniu com o senhor, conforme mostram as imagens. Segue, Tiago. O que o senhor fazia no local? Eu perguntei. Gilson Coutrin cita a cobrança de propina de um pagamento na SEDUC. O que o senhor tem a dizer sobre esse depoimento? O senhor ajudou ou influenciou na liberação do pagamento de R$ 778 mil à empresa SH Vigilância? Pode passar, Tiago. O senhor ajudou a... Aí, por que o senhor sentou à mesa e se reuniu com os envolvidos? Que assunto o senhor tratou com o defensor ao se afastar da mesa? Segue, por favor. E perguntei a ele, secretário, ainda estamos aguardando sua resposta. Por favor, pode voltar, Tiago. Então, senhores, até agora nós estamos aguardando as informações a respeito do caso. Agora é interessante, você vai para o intervalo? Tem 30 segundinhos só, que a gente na volta então, a gente continua com o intervalo, tá bom? Na volta a gente continua com o intervalo, claro, girando aqui também com o Diogo Coutrin e a Kate Almeida. O intervalo é rapidinho, a seguir as notícias do interior do estado e, claro, a gente volta a tocar nesse assunto. Continue conosco aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, agora 12 horas e 54 minutos. Kate Almeida. A gente comentava ainda há pouco, né, o desdobramento desse caso. Boa tarde a você que acompanha a gente, aos meus colegas, a você também, Eduardo. E é preocupante, né? É preocupante esse silêncio que chega a ser ensurdecedor por parte do governo do estado, né? E a gente sabe que os fatos vão aparecendo e estão aparecendo dia a dia novos fatos, inclusive com exclusividade. Um dos nossos colegas, jornalista, ético profissional, que é o Glaucio Ericeira, que compõe esse consórcio também, ele obteve com exclusividade imagens que mostram uma relação do João Bosco, que foi assassinado no último dia 19, lá no edifício Tech Office, que mostra, portanto, essa relação mais próxima entre o ex-governador Flávio Dino e também o atual governador Carlos Brandão. E aí, diante de fatos, não argumentos, né? Necessitaria, pelo menos, de uma explicação direta sobre essas relações, né? E que já foram mostradas aqui, bem diretas. A gente vai mostrar agora o vídeo, para você que acompanha a gente em casa, com cenas, né, de atos políticos que o próprio João Bosco participou. Você tá vendo aí na imagem? Isso foi uma selfie, né? Que foi feita, pronto, tá ali o João Bosco, que está circulado, né? Está com esse círculo em volta, o João Bosco que participava ativamente de atos de campanha, né, da dupla, né, o ex-governador Flávio Dino e também do atual Carlos Brandão. E aí a gente mostra que tem um vídeo que você vai ver que no último dia 22 de julho, né, ele participou de um evento que foi feito aí pelo Beto Castro, que também, né, tem envolvimento aí em toda essa cena que a gente tem trazido para você. E ele fez um evento político no dia 22 de julho, lá na Escola de Samba Favela, né? E por lá, o João Bosco também estaria lá, inclusive compondo ali aquele cenário, né? Uma espécie de palanque que foi feito por lá. E a gente mostra para você a intimidade, né? Por vezes, ele é chamado para perto, conversa, faz alguns cochichos por ali. Então, existe uma relação direta, sem dúvida, entre o ex-governador Flávio Dino. Tem, eu quero que mostre agora. Entre o ex-governador... Na Favela do Samba, no dia 22, eu acho que é junho, não é? Junho. 22 de junho. Junho não, julho. Não, é junho. Não, julho. Julho. Foi julho? Julho, agora. Certeza absoluta? Certeza. Foi então, portanto, que ele participou, um ato organizado pelo Beto Castro, e inclusive, né, o próprio Beto diz em depoimento que ele era amigo pessoal, trabalhava, ele tinha uma relação próxima, né, com o João Bosco. Cadê o vídeo? Vamos mostrar o vídeo aí daquilo que eu estou falando aqui sobre esse evento que foi realizado, portanto, e ele foi chamado para compor esse palanque, né? Já está no ponto, Tiago?
Então, esses fatos, eles vão sendo colocados dia a dia e a gente observa, tá aqui, ó, o vídeo, portanto, mostrando aí o que eu estou acabando de comentar aqui, que o Bosco, ele participava, né, com frequência desses atos políticos, que era encabeçado, portanto, pela dupla, o Flávio e o Carlos Brandão. Olha lá, eles conversando, né, próximos. E foi nesse dia, no dia 22 de julho, ó, né, e lá na favela do Samba, portanto, esse evento realizado, né, e já em plena campanha, você observa ali, né? Ele fez selfies, ainda há pouco a gente também mostrou as selfies com os participantes, com os políticos presentes, né? Inclusive deu entrevista nesse mesmo dia, viu, Geisael e John Coutrin? Deu entrevista. Para a equipe, né? A equipe de campanha, né? Que sempre faz a coleta. Continua com o vídeo na tela, Thiago? Não tem necessidade de tirar, não. Continua. A gente tem que dar uma pausa, tem que dar uma pausa, pessoal, por conta do horário eleitoral. A gente vai precisar seguir Isso, aqui? vai precisar dar uma pausa Muito por conta do horário eleitoral. Daqui a pouco, então, a gente volta, só para finalizar, portanto, essa informação. Agora, tem que terminar mesmo. Agora a gente dá uma pausa no Jornal da Difusora para o início do horário eleitoral gratuito e voltamos, lembrando, às 13 horas e 25 minutos para a segunda parte do JD. Até já. Falei que a gente ia de volta, né? 1 hora e 25 minutos agora, após o horário eleitoral, para a segunda parte aqui do Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Agradecendo aí sempre o carinho da audiência em todo o estado do Maranhão. E a gente está de volta aqui, e agora, aqui no JD1, tem um recadinho da Fiat Revemar para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. 1 hora e 27 minutos, seguimos aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição e vamos a Brasília, capital federal, ao vivo com Ranieri Veloso, que tem informações sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU, não é isso mesmo, Ranieri? Boa tarde a você, seja bem-vinda. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro chefe de Estado a discursar na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos. Como é tradição, o Brasil sempre abre o evento. Diferente do tom utilizado nos anos anteriores, Bolsonaro foi mais disciplinado e seus aliados respiraram aliviados porque ele não falou sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral do Brasil. Inclusive, defendeu ali um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Esse foi o principal assunto nos corredores da Assembleia. Ele disse que apenas com a negociação e o diálogo é possível resolver essa guerra. Mas o que predominou mesmo foi um discurso no tom político eleitoral voltado aqui aos brasileiros. Ele fez críticas diretas ao ex-presidente Lula, citando os escândalos de corrupção envolvendo a Petrobras, apesar de não citar nominalmente Lula, e exaltou os índices da economia que dão passos positivos a partir deste momento. E fez um aceno àquele eleitorado que ele tem uma maior dificuldade de conseguir voto, portanto tem uma maior rejeição, que são as mulheres, maior parte do eleitorado brasileiro. Bolsonaro, inclusive, citou a primeira-dama Michele Bolsonaro, que estava acompanhando o discurso lá no salão da ONU. Vamos escutar um trecho da fala do presidente. Apesar da crise mundial, o Brasil chega ao final de 2022 com uma economia em plena recuperação. Temos emprego em alta e inflação em baixa. A economia voltou a crescer. A pobreza aumentou em todo o mundo sob o impacto da pandemia. No Brasil, ela já começou a cair de forma acentuada. Os números falam por si só. A estimativa é de que, no final de 2022, 4% das famílias brasileiras estejam vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. Em 2019, eram 5,1%. Isso representa uma queda de mais de 20%.
O Auxílio Brasil, programa de renda mínima criado no meu governo durante a pandemia, que atende 20 milhões de famílias, faz pagamentos de quase $4 por dia às mesmas. Mas o presidente também falou que mais de 80% da floresta amazônica permanece intocável, coisa que não é verdade. E os dados do próprio INPE, que é um instituto que monitora a região, mostram uma evolução no número de desmatamento. Ele também não fez críticas diretas a países como Chile e Argentina, para também alívio dos seus aliados, mas ele citou ali que o Brasil está de portas abertas para tanto os refugiados da Venezuela como da Nicarágua. Bom, e do outro lado, aqui já no Brasil, Lula, que é o principal oponente do presidente Jair Bolsonaro, esse fez críticas diretas ao presidente, citando várias vezes Bolsonaro no seu encontro com representantes do setor do turismo. Ele disse que Bolsonaro coloca as urnas eletrônicas em suspeição porque já prevê a derrota. E aproveitando o momento em que Bolsonaro está em um cenário internacional, e também envolvendo o tema turismo, ele disse que Bolsonaro é mal visto entre os grandes líderes mundiais e isso prejudica o turismo no Brasil. Vamos acompanhar um trecho da fala de Lula. Vivendo esse clima no país. E não é um clima aqui. Você tem um presidente que vê o presidente da França, ele não recebe porque vai fazer a barba. Você tem um presidente que diz que a mulher do presidente da França é velha. Você tem um presidente que afronta o presidente de Portugal. Você tem um presidente que afronta a Europa. Você tem um presidente que se subordinou ao Trump. Você tem um presidente que... Ou seja, não é possível que ninguém queira vir aqui, não é possível que ninguém convide ele. Não é possível. Então esse país, por mais que a gente faça investimento, ninguém vem aqui. É preciso que a gente mude. O Brasil é um país alegre. Se tem uma coisa que as pessoas gostam no Brasil, é porque nós somos a única espécie humana que conta piada da sua própria desgraça. Olha, Eduardo, só para deixar registrado, já tem candidato à presidência que está entrando com representação no Tribunal Superior Eleitoral para que Bolsonaro não utilize as imagens tanto do funeral da Rainha Elizabeth II ontem, quanto da Assembleia Geral da ONU hoje, e nem a das áreas externas, quando ele foi recebido ali pelos seus apoiadores, vaiado, chamado de genocida também, e pelos seus apoiadores chamado de mito. E só para registrar também, foi feita uma projeção ali de Bolsonaro em um dos prédios da ONU, com várias fotos do presidente. Ativistas pró-democracia colocaram a imagem do presidente traduzindo Bolsonaro, vergonha mundial. E antes de devolver para você uma última informação, é que aqui no Congresso teve uma reunião, lá no Palácio do Planalto, na verdade, entre o relator-geral do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, e o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que está na presidência interinamente, e eles decidiram que próxima semana deverá ser colocado em pauta um projeto para que o piso da enfermagem seja iniciado, o pagamento do piso, no valor de R$ 4.750. Eles querem colocar em votação um projeto que prevê o remanejamento de recursos que foram repassados a estados e municípios, que seria para o combate à Covid, agora para o pagamento do piso. Volto com vocês. Ok, Ranieri, obrigado pelas informações. A gente segue também acompanhando esse caso, essa situação também do piso salarial da enfermagem. Obrigado, Ranieri Veloso, trazendo informações lá da capital federal de Brasília. Agora nós vamos voltar a falar no caso João Bosco. A Kate, acabei interrompendo ela. Kate, você tem ainda informações a respeito do assunto, não é isso? É isso, a gente falava ainda há pouco, antes do horário político aí da campanha, a gente falava exatamente sobre as relações que estão sendo estabelecidas a cada dia, A gente vê que cada dia tem um fato novo aí permeando esse assassinato que precisa, repito,
precisa de respostas e respostas urgentes, né? Ontem nós falávamos aqui de novos atores aí nessa cena. Hoje a gente traz para vocês, inclusive já mostrei, mas vou colocar novamente, com exclusividade, imagens, né? Inclusive de atos de campanha, mostrando a proximidade, a relação próxima, né? Do João Bosco, que foi assassinado no último dia 19, lá no Tech Office, na área externa do Tech Office, com o ex-governador Flávio Dino e o atual governador Carlos Brandão. Abraços, cochichos, relação afetuosa ali em cima de um palco montado para um comício. E aí eu quero, inclusive, fazer referência aqui ao que o Geisael disse, corrigir que a data correta realmente foi no dia 22 de junho, né, quando foi realizado esse comício ali na sede da Favela de Samba, da escola Favela de Samba, e foi organizado pelo Beto Castro. E nesse palanque, você observa diversas figuras, né? São muitos políticos ali. E o João Bosco, ele se sentia muito à vontade. Ele fez, na oportunidade, selfies. A gente tem selfie dele. Ainda há pouco mostrei, daqui a pouquinho... Olha ele fazendo a selfie aí. Ó, pronto, já estava ali fazendo a selfie, né? Agora, eu estava vendo agora há pouco, enquanto passava o intervalo da gente, no caso a propaganda eleitoral, eu via que alguém já postou dizendo o seguinte, que... Ali a selfie. E aí ele está com o Rubem Júnior ao fundo, são vários. Né? Ali é Márcio Gerri também, tem né? o Rubem Júnior, tem o Rodrigo Lago. Rodrigo Lago, pronto. Você observa que ele está bem à vontade ali. Eu vi aqui alguém já, não sei se conseguiu fazer leitura labial, se foi só leitura corporal, que naquela parte que eles estão lá no palco do vídeo, viu? Sim. Coloca lá... Do vídeo? Do vídeo no palco, Thiago. É como se o Beto chamasse o Flávio e dissesse assim, ó, esse aqui é nosso. Quer ver? Observa bem. Ele bate, inclusive, no ombro, como se ele estivesse fazendo uma referência. E ele faz, e vê que ele aponta pro peito dizendo, ó, esse aqui é nosso. E aí ele bate ali e dá um tapinha nas costas, exatamente. Esse aqui é nosso. Nessa mesma oportunidade, Geisael, ele, inclusive, fez ali um vídeo, gravou um vídeo com a equipe de campanha, porque aí é um comício, né? Um ato de campanha, um ato político de campanha, organizado pelo Beto Castro. Então, obviamente, ali o pessoal da campanha também estava colhendo vídeos. Tem esse vídeo aí? Tem esse vídeo também. Coloca aí, Thiago, esse vídeo dele, no momento em que ele aparece de ele costas. Ele aparece de costas. Gravando. É possível a gente ver ele gravando esse vídeo. Gravando um vídeo. E a pergunta é, cadê esse material, hein? Vamos botar no ar na campanha? Vamos colocar na campanha esse material? Seria bom colocar na campanha também. É o outro vídeo que parece ele de costa com gravando. Por último, Thiago. Uma equipe. Eu já sei qual, eu olhei agorinha. Tá marcado aí pra ti. Tá marcado aí pra ti, Thiago. Dá uma olhada aí. Bom, o fato, gente, é que todos os dias nós temos novas cenas aí que permeiam esse crime. E é mais uma vez, porque diante desses fatos, diante dessas cenas, deixa na tela, Thiago, se tu puderes, tá? Diante das cenas que a gente tem mostrado, por que que o governo do estado se mantém calado, se mantém silencioso, como se não tivesse nenhuma relação? Olha aí, só Kate, o vídeo. é isso, Tá aí o pessoal da campanha gravando com ele, equipe de campanha vídeo, gravando com ele, né, em cima do palco, ato de campanha. O Daniel até ontem se pronunciou isso que era tudo fake news, né? Não, mas... O Daniel disse ontem. Mas como que pode ser fake news se nós temos aí todos os envolvidos citando o nome dele? Aliás, deixa eu aproveitar isso bem aqui para dizer o seguinte, veja só. Eu vou mais uma vez pontuar. Esse é um trabalho sério que tem sido feito por um consórcio de imprensa, são diversos veículos de comunicação, blogs, jornalistas, o Jornal Difusora, TV Difusora. É só bom lembrar, Gisele, só pontuar que o Geisael, como mostrou aqui, ele entrou em contato com o próprio Daniel. Esse retorno não foi dado pra gente, né? Não, mas é isso que eu queria dizer. Ele colocou como fake news, né? É isso que eu queria dizer. Porque se tivesse dito, a gente até diria aqui, com certeza. Não, né? aliás, eu quero colocar aqui, volta aqui para mim, deixa eu falar aqui direto para a câmera agora. Eu quero aqui chamar senhor secretário da SEMAG, que é a Secretaria de Estado de Monitoramento de Ações Governamentais, senhor Daniel Itapari. Eu não vou nem chamar de Daniel Brandão, mas é assim que ele se apresenta. Porque o pessoal fica dizendo, estão querendo ligar o governador Brandão. Amigo, é o seguinte, é um secretário de Estado, é sobrinho do governador. Se alguém tiver uma mágica e me ensinar como contar essa história, sem dizer que ele é secretário, sem dizer que ele é sobrinho do governador, alguém me diz. Porque os fatos todos estão ligados. Então, se alguém tiver uma maneira mágica de contar diferente do que nós estamos contando aqui,
Me ensina, porque... E se tu me permite, Geisael, Ah. independentemente de ter no sobrenome, que é um peso a mais... Mas ele é secretário. Ele está secretário. Se fosse qualquer um Estando secretário. não só, nós temos 2 secretarias envolvidas. Nós temos aí citada e confirmada em depoimento a Secretaria de Estado da Educação e agora o secretário que está à frente dessa pasta. Então, minimamente, o governo do Estado, o governo do Maranhão, na pessoa do próprio governador Carlos Brandão, teria que vir a público para falar sobre o caso. A SECOM nem se pronuncia, Ninguém já foi fala procurada uma várias linha vezes. sobre isso. Mostramos agora atos de campanha, envolvimento pessoal. Quer dizer que nem isso justifica, nada vai justificar uma nota do governo do Estado? Ou será que vai terminar? Deixar passar todos esses meses que restam para o final do ano, para terminar a campanha, para poder, então, se pronunciar sobre esse que é um caso Deixa eu pontuar uma coisa aqui, assustador, Só é em um relação a essa questão assassinato. de nota, o Thiago está confirmando aqui que a nossa produção voltou a entrar em contato com o Hoje, governo para tentar hoje de novo. É, hoje de é novo. uma resposta. Mas tá, deixa eu só pontuar umas coisas aqui, porque às vezes o telespectador ele não consegue acompanhar tudo. Vamos lá. Um resumo. Um homicídio, um assassinato em plena luz do dia, em frente ao Tech Office, após a reunião de um vereador, um secretário de Estado, o assassino e a vítima, que agora se descobre que a vítima já tinha uma relação na campanha com o governador, ex-governador Flávio Dino e com o Brandão, ok? Sentou em uma mesa com um secretário de Estado que é sobrinho do governador e que teve influência na indicação do secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Leite, e teve influência também na indicação do delegado-geral, que é quem comanda a Polícia Civil. Desde quando nós começamos a tratar desse assunto, o sistema de segurança está calado. Então, coloca inclusive sob suspeição. Por quê? Porque o investigado tem grande influência tanto no governo quanto no sistema de segurança pública. Acompanhou com a gente até aqui? E todos os dias surgem fatos novos. Vídeo demonstrando a presença dele, testemunhos, a gente não tem dúvida nenhuma e no próprio depoimento do Beto Castro que o cita. Entretanto, ontem pela manhã, antes de que fosse divulgado à tarde no meu blog, geisael.com, quem quiser ir lá acessar para ler o depoimento do Beto, tá lá, ele cita 2 vezes o Daniel. Mas antes dessa informação ser divulgada, o que é mais grave, o governo tem utilizado da sua própria estrutura, como por exemplo blogs que recebem dinheiro do Palácio dos Leões, para ontem divulgar que isso tudo era fake news e perseguição por causa de eleição. Amigo, vai acabar a eleição, deixa eu dizer, a coisa é tão grande que vai acabar a eleição e vai continuar surgindo fato, surgirão mais fatos e mais fatos dentro desse caso, porque é um caso de corrupção envolvendo propina e assassinato com a presença de um alto membro do escalão mais alto do governo do Maranhão. Não tem como dissociar, não tem como dizer que vamos falar do assassinato sem falar da questão política, que aliás era o que a polícia queria fazer. Queria dar o caso como encerrado apenas como um homicídio por conta de uma dívida. Agora, que dívida é essa? Propina cobrada de um pagamento de dentro da SEDUC, tudo comprovado no portal da transparência e em depoimento. Aí vem pra cima de mim com o negócio de fake. Ô, Daniel, volta aqui comigo. Deixa eu falar com o Daniel, por favor. Deixa eu falar com o Daniel. Daniel, amigo, nós estamos fazendo jornalismo. Jornalismo sério. Jornalismo que requer apuração e somente a divulgação depois que nós temos certeza dos fatos. Por que você não me processa? É fake news? Me processe. Me chame para depor. Me acione na delegacia, na polícia, onde quer que seja, para eu levar o material que eu tenho. Pode fazer isso. Mas eu vou lhe dar uma outra oportunidade. Já que você deu uma declaração absurda para um blog que é alinhadinho do governo, né? Que faz campanha para o Brandão, eu coloco à disposição uma equipe de emissora, uma equipe de TV da emissora. Você quer quando? Porque nós entramos em contato hoje pela manhã, mostramos o vídeo aqui, você não atendeu. Quer dizer que falar com um blogzinho amiguinho e querer desqualificar o trabalho sério de uma equipe de jornalistas, tu tem coragem de fazer. Pois então, você quer participar ao vivo do programa? Porque aí não tem corte, não tem edição. A gente manda um link com uma equipe, um repórter, uma câmera e um link para você participar ao vivo do programa. Aí você dá a versão que você quiser. Quer? Ou você quer que a gente mande uma equipe e faça uma gravação com você durante 10 minutos sem corte algum? A gente também faz.
Você quer escrever através do seu advogado e dar uma resposta para a gente? Também faz. Está aberto o espaço. Agora, vim querer desqualificar o trabalho da gente? Se explique, rapaz. Diga o que você estava fazendo numa mesa onde se discutia a cobrança de propina. Diga como é que foi liberado R$ 778 mil da Secretaria de Educação, quando a empresa sequer estava apta para receber, e era desde 2014. E a partir do instante que teve essa reunião aí, ó, com Bosco, Beto e você, é você, Daniel, nessa imagem, eu estou dizendo, se eu estou mentindo, me processe. É você, Daniel. Tem negócio de dizer que é fake news, rapaz, desqualificar o trabalho do jornalista? Nos respeite. Você sentou nessa mesa e tratou desse assunto, segundo o depoimento do Gibson, vocês trataram nessa mesa aí de um pagamento de propina de 50% em cima de um valor de R$ 778 mil da Secretaria de Educação. Respeite a imprensa, respeite o trabalho da imprensa. Eu tive acesso a alguns contatos. Vocês acreditam, falando sobre essa questão de segurança, numa possibilidade de federalização desse caso? É porque é o seguinte, é necessário que haja algum agente externo, porque assim, ninguém sabe sequer se esse dinheiro da educação não é dinheiro oriundo de verba federal. Se for, é Polícia Federal no caso. Mas ainda tem algo mais grave. Por diversas vezes já foi levantada a suspeição do Procurador-Geral de Justiça, senhor Eduardo Nicolau, que se diz muito amigo de Brandão, chama de doutor Brandão. Aqui nós já mostramos ele defendendo o Estado no caso dos ferryboats, falando como se fosse advogado do Estado. Então coloca assim suspeição por quê? Porque como se trata de um secretário de Estado, esse caso ele acaba parando nas mãos do Ministério Público Estadual, cujo chefe é o Eduardo Nicolau, que já foi levantada a suspeição sobre sua atuação no Conselho Nacional do Ministério Público. Por quê? Porque dizem que joga para debaixo do tapete as coisas erradas do governo. Então, aí se você está falando que a cúpula de segurança pública pode ter sido indicada com influência de quem está sob suspeita agora, que é o secretário, peraí, meu irmão. Então nós não podemos botar o macaco para tomar conta da banana, a raposa para tomar conta do galinheiro. Faz-se necessário, então, que entre um órgão maior, a Polícia Federal, no caso, para investigar. Porque até agora, por exemplo, a polícia sequer, olha, tomou depoimento da viúva, é uma das partes. Tomou depoimento do Beto Castro, é uma das partes. Tomou depoimento do assassino, é uma das partes. Cadê a quarta pessoa? Por que não tomou o depoimento do Daniel? Por que o delegado omitiu, mesmo sabendo que... E falei com o delegado, senhor Murilo, o senhor sabe que eu falei com o senhor. O senhor sabe da nossa conversa por telefone. O senhor sabe que nós conversamos. E vocês não falam a respeito da presença do Daniel. Não é a resposta para mim, nem para cá, para a TV, não, nem para o consórcio de jornalistas. É uma resposta para a sociedade. Vou repetir. Caso de corrupção envolvendo propina na Secretaria de Educação de um pagamento de 2014, sentados na mesa sem vergonha nenhuma. Um vereador, um secretário de Estado, a vítima e o assassino. 1h47. Falando sobre educação, a gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Os níveis de aprendizagem caíram em português e matemática em todas as etapas avaliadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O Maranhão ocupa a última colocação nas disciplinas. O Maranhão apresentou, dentro do contexto das disciplinas de matemática e português, um posicionamento ainda preocupante. Segundo a avaliação da educação básica, que é um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite ao INEP realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante, a nota no quesito matemática foi de quase 244 e da língua portuguesa próxima a 254, abaixo da média nacional. A melhora, ela houve no sentido de que você for pegar, o IDEB vem de 2005, nós estamos em 2022, em 2005 a média maranhense era em torno de 3. Hoje nós alcançamos uma média em torno de 4,2 e 4,8, ou seja, para alcançar 5. Nós ficamos abaixo da média nacional, que era 5. Mas o que surpreende é que em 17 anos que nós estamos conversando, em 17 anos essa poderia ter alcançado mais. O sociólogo criticou ainda o formato da Base Nacional Comum Curricular, que contribui, segundo ele, para resultados negativos. Ela coloca para um aluno de 15, 11, 7 anos de idade que ele já tem que ter um protagonismo. Ou seja, esse rapaz ele tem que ter uma decisão sobre o que é a vida dele com 7, 11 ou 15 anos. Ele tem que escolher a própria vida dele. Isso é muito difícil. Se você for pensar, eu não sei quanto foi as suas decisões, mas com 7 anos de idade eu queria dirigir trem.
queria ser maquinista. Com 11 anos de idade, eu queria jogar bola. Com 15 anos, eu pensava numa profissão. Educadores avaliam que após a pandemia, a situação ficou ainda mais grave. A qualidade piorou muito com a pandemia. E nós temos realmente alunos que estão saindo, a maioria, eu diria, do ensino médio sem saber as 4 operações fundamentais. Isso é um escândalo, uma tragédia ou uma falta de futuro para essa nova geração, porque 4 operações é o mínimo que uma pessoa precisa. A doutora em educação chama a atenção para outro grave problema que afeta todo o processo educacional no Brasil, a corrupção. Então, nós temos, desde o desvio de verbas na construção escolar, com as licitações ilícitas, até a compra de material como um papel higiênico para uma escola. Então, há um desvio de verba em toda essa cadeia de compras e de produção. 1h50, Kate Almeida. A gente observa com muito até desespero, né, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto família, esses resultados aí que a gente tem observado que definitivamente a construção de prédios são importantes quando eles de fato acontecem, né? São prometidos e são entregues, mas a valorização do profissional é extremamente importante nesse contexto, porque se você não tiver um e o outro, o resultado é exatamente esse que está acontecendo agora. Lamentar, mais uma vez, o Maranhão ocupar as últimas fileiras. E a gente está falando aqui de 2 importantes sustentações nesse aprendizado, que são, né, as disciplinas de português e matemática. Você ouvir de uma profissional, de uma técnica responsável, que sequer os nossos jovens saem aprendendo as 4 operações, é desesperador. E essa realidade, sabe quem vivencia isso na prática, na ponta. E claro, né, obviamente a gente não pode esquecer que a pandemia está aí para colocar mais evidente ainda esses números. John Coutrinho. Recedou essa fala, né, dela por conta, quando falou, não sabe fazer as 4 operações no ensino médio, a pessoa sai do ensino médio e não sabe fazer as 4 operações, quer dizer que a situação é mais grave do que a gente pensa. Mais só para grave. Reforçar, ela fala isso com embasamento. Ela é pesquisadora, ela é doutora em educação, ela faz isso. É porque ela está falando. Assim, ela é uma pesquisadora na área. Eu não acreditei, mas realmente, será que é isso mesmo? Não é no ensino básico, né? Não é no ensino fundamental, mas ensino médio aí. E a gente vivenciando esse escândalo, isso, né, no Estado. Agora, a gente está falando aqui de um resultado que mostra na prática como é que está o raio-x aí da nossa educação. E ainda há pouco a gente mostrava aqui um assassinato permeando o quê? Uma Secretaria de Estado de Educação do Governo do Estado. É impressionante como as coisas se interligam e imediatamente a gente tem a resposta por que o nosso Estado tem esses números desesperadores. Lembrando que, mais uma vez, o Ceará se destaca, não é? Das 100 escolas, Ceará tem 80, nessas melhores escolas aí com esses índices. Mais vezes o nosso estado vizinho aqui do Ceará se destacando, não é? Teresina. Piauí também, não é? O Ceará tem um projeto contínuo, não é? A gente sabe que ali é um estado ali que passou o Ciro Gomes, passou o Tasso Gereissati. Lá no Ceará tem um diferencial que eles dão continuidade. Então é um projeto que vem ao longo do tempo. A gente vê esse projeto, vários governos querendo copiar, não é? Esse projeto de modelo do Ceará de educação, que é muito importante destacar isso. Mais uma vez, né, ali exaltar, né, o trabalho ali que é feito na educação do Ceará. Infelizmente, a gente só faz isso, né? A gente só olha com o olho comprido, como dizia minha avó, para os cases de sucesso de fora, porque aqui a gente não tem, infelizmente. Mas Kate e John, me permitam uma observação. Eu estava fazendo uma discussão com um grupo de amigos jornalistas essa semana e nós falávamos a respeito dos investimentos que o governo do Estado fez nos últimos anos, especialmente o Escola Digna, que é algo que o governo se orgulha muito em dizer que fez, né? Trocou realmente, nós tínhamos muitas escolas de taipas no interior do Estado, que na verdade, muitas escolas municipais, ou seja, responsabilidade de prefeitos, o governo foi lá e fez uma escola de alvenaria e tal. E deixou muitas sem construir também, pela metade, tá? Tá, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que para a gente ter uma ideia do quanto a situação do Maranhão é muito atrasada, mas muito atrasada, que só o fato de se transformar uma escola de taipa numa escola de alvenaria já é considerado uma grande evolução. E você vê que só o fato de
a percepção de uma família que via o filho estudando debaixo de um pé de manga, de ver o filho que estudava dentro de uma escola de taipa, coberto de palha, e ver o filho agora aprendendo a pelo menos balbuciar uma leitura de um texto. E ter onde sentar, né, Gisele? E ter onde sentar. Para quem é o tipo da coisa, para quem não tinha nada, ter isso, a pessoa vai dizer que melhorou. E claro, melhorou. Agora, daí a dizer que nós temos uma educação capaz de prover um futuro digno para as nossas crianças, é um passo muito gigantesco. Ou dizer que você valoriza profissional quando na prática não acontece. Até concordo com o José, porque antigamente o Maranhão acho que não tinha nem 2 ou 3 escolas de tempo integral, né? Acho que é um ponto positivo essa questão dos IEMAs também, né? Que eles conseguiram aí fazer a escola técnica em tempo integral também. João, porque é o seguinte, ó, eu gosto muito de me ater aos fatos, né? Então, fato. Se fez muito, se fez, né? Se construiu escola, não sei o que lá. Mas é que a situação, como perdão das palavras, era uma desgraça total, que até tu colocar uma carteira para o menino sentar é evolução. Eu me lembro de uma cidade aqui da ilha inaugurando uma parada de ônibus, né? E todo mundo feliz porque estava inaugurando uma parada de ônibus. Pelo amor de Deus, Só preciso fazer a virada de rede, pessoal, tá bom? Com licença, aqui é Kate, Israel e o John. Agora Imperatriz e Caxias segue com a sua programação local. (14h) em ponto, já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Recadinho para você agora, tá sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos? Não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais. Um exclusivo clube de desconto. Isso mesmo, descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela que vamos te direcionar para mais informações. Mas não esquece de trazer sua família junto, principalmente nossos idosos. Conta para ele a novidade. Baixe o nosso aplicativo, Dr. Home BR, é a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. Agora vai chegando Jéssica Lima com os destaques dos municípios em foco. Olá, boa tarde. O prefeito Calvé Filho esteve no Parque da Cidade Jerônimo Rabelo Silva entregando uma van 0 km para a educação. O automóvel será destinado ao projeto Vamos de História, Deixa que eu conto. Deixa que eu conto é um projeto da Secretaria de Educação, da Educação Infantil e Fundamental. Ela vai levar às escolas contação de história, a magia, o encanto dos clássicos e dos livros de contação de histórias. É conhecimento através de brincadeiras, é amor pelo nosso povo. É fazer o melhor pela nossa gente, é realmente acreditar no potencial e dizer que essas crianças de hoje, sem dúvidas nenhuma, terão um futuro brilhante para a nossa cidade. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Valeu, Jéssica, 14h02. Agora aqui a gente fala de eleições 2022. Você já sabe, aqui na TV Difusora. Vamos conferir agora no JD1 a agenda dos candidatos para esta terça-feira. O candidato Carlos Brandão, pela manhã, participou de entrevistas para veículos de comunicação. À tarde, tem compromissos administrativos. À noite, participa de plenária da saúde e da educação. Pela manhã, o candidato ao governo do Maranhão, Edivaldo Holanda Júnior, gravou programas eleitorais. À tarde, participa de carreata na região dos bairros do Turu, em São Luís, e Parque Vitória, em São José de Ribamar. À noite, participa de reunião com lideranças da capital. Pela manhã, Newton Rodrigues participou de entrevista em emissora de TV e logo em seguida gravou propaganda eleitoral. À tarde, o candidato pelo PSOL participa da abertura da semana LGBTQIA+, no Teatro Arthur Azevedo. Durante a noite, ele se reúne com a coordenação de campanha.
Em Imperatriz, Franklin Costa gravou o conteúdo no Parque Santa Lúcia pela manhã e pela tarde a gravação acontece no Parque Anhanguera. Durante a noite, o candidato pelo PCB faz reunião remota com o Comitê pelo Poder Popular. Joás Moraes participou de entrevista em emissora de rádio pela manhã. À tarde, o candidato pelo Democracia Cristã participa de entrevista em emissora de TV. O candidato pelo PSC Laésio Bonfim visitou o Mercado Municipal da Liberdade e em seguida fez carreata nos bairros do Monte Castelo, João Paulo e Alemanha, aqui em São Luís. À tarde ele faz carreata no bairro Divinéia e adjacências. Durante a noite ele se reúne com lideranças no Comitê Central. O Everton Rocha, pela manhã, participou de motocarreata em Estreito. Em seguida, ele participou de caminhada nas cidades de Porto Franco e no comércio em Montes Altos. À tarde, o candidato pelo PDT participa de motocarreata em João Lisboa, Buritirana e ainda participa de caminhada em Senador La Roque. Durante a noite, ele participa de comício em Amarante do Maranhão. Então, a agenda dos candidatos ao governo do Estado, os demais candidatos que não enviaram a agenda até o fechamento desta edição, logicamente, não divulgamos a agenda aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. John Coutrinho, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo deferimento da candidatura de Ricardo Murá, é isso? Opinou pelo deferimento, né? Ainda não foi deferido, mas opinou. O que acontece com o Ricardo? Né? Ele não conseguiu apresentar algumas certidões, o que causou, originou aí uma impugnação, na verdade, da candidatura dele. Né? Mas aqui eu estou com uma decisão do Ministério Público Eleitoral que diz o seguinte, viu, Eduardo? Ocorreu a juntada da certidão para fins eleitorais, né? Em seguida a Procuradoria que analisou isso e por conta disso, né, com tais argumentos ali, por conta das certidões apresentadas pelo Ricardo Murá, pugna pelo deferimento do seu registro de candidatura. Né? O registro deve ser deferido, segundo aqui a decisão do Procurador Regional Eleitoral Hilton Melo. Diz ainda, não é? Com efeito, o candidato supriu as irregularidades ensejadoras do indeferimento do registro de candidatura. Na oportunidade, promoveu a juntada de certidão negativa de segundo grau e estadual para fins eleitorais, acompanhada de certidões de objeto e pé dos processos aptos a ensejarem inegibilidade do candidato. Assim, não tendo sido esgotada a instância ordinária, deve ser deferido seu pedido de registro de candidatura. Aqui, não é, decisão do Procurador Regional Eleitoral Hilton Melo. Não é? A gente sabe que o Ricardo estava com o pedido indeferido, mas agora portanto, essa decisão do procurador pelo deferimento da candidatura. Agora aguardar, viu, Eduardo? Mas com certeza, né, já que ele esclareceu, já juntou as certidões, né, já esclareceu aí tudo que foi colocado, né, pedido a ele. Eu creio que deve ser deferida a candidatura do Ricardo, que é candidato a deputado estadual pelo PSC, Ricardo Murá, que é ex-secretário de Estado da Saúde e ex-prefeito lá de Coroatá. Quantos votos, Ricardo vai ter? Olha, na eleição passada para prefeito, ele não saiu muito bem, né? Em Coroatá, ele ficou em terceiro lugar. Apesar de ter sido prefeito, ficou em terceiro lugar. Ficou em terceiro lugar. Assim, a avaliação que se faz lá é que ele deve... a ponte é uma promessa também, né? A ponte que ele... essa ponte vai dar muito voto, né? Talvez foi isso. E que é uns votos na Baixada. Porque o Ricardo, ele não tem, assim... ele ainda tem muita gente da saúde que gosta dele, né? Da época que ele foi secretário de saúde. Mas o Ricardo não se sabe se ele consegue sair de Coroatá com alguns votos a mais, né? Tem aquela região ali. Ele não tem mais tanta saúde para essa eleição? Exatamente, está faltando saúde. Mas foi por conta lá daquele banho que ele tomou na praia? Para divulgar também a boa balneabilidade das praias, que é um problema histórico, né? Que a gente fala aqui. Exato. Tomou um banho lá na praia. Mas agora ele não ia lá, Rapaz, não, porque tem 3 meses que não tem condição de banho. Viu? Mas alguns avaliam que deve ter 15 mil votos ali, 20, 15 mil. Tudo isso? Então, para ele disputar lá com os demais. Né? É uma projeção, na verdade. Projeção, né? Claro. Você te lembra de João Alberto, que não conseguiu ganhar nem para vereador depois? Bacabal, né? Bacabal. Será que Ricardo consegue esses 15 mil votos, João? Ele concorre. Lá no PSC tem o Fernando Braide, né? O Fernando Braide vai ser bem votado. Tem o Hélito do Curso também, né? Também tem que observar. Tem o ex-secretário, Júnior Vieira também, que está com uma movimentação boa também. Rapaz, sinceramente, olha... O problema também é aquela margem de votos também de cada partido, também tem que ser analisado, né? Tem que expandir os votos dele, sair de Coroatá. Porque tem partido que quer fazer 8, 10, 20... Mas como que sai de Coroatá? Tem que ver essa questão, né? Olha, mas é porque eu fico vendo o seguinte, o irmão do prefeito, né? O Fernando Braide.
Ele está concentrando a campanha dele no maior colégio eleitoral, que é São Luís, onde o irmão dele é prefeito. O irmão dele entrou nos últimos dias agora de campanha. Tem até adesivo deles dois juntos. Tem uma carta pedindo voto para o Fernando Braga. Ele fez carreata, né? E o Fernando... que ele fez agora nesse final de semana sim, na Zona Rural. Foi grandiosa. Zona Rural. Então, assim, eu acho que o Fernando, ele pode preparar o terno. Deve ser mais votado, né? Eu acho que ele pode preparar o terno. Ele parece com o irmão dele. Parece com o irmão dele. Tem gente que vai votar nele pensando que está votando no Eduardo Braide. Então, assim, eu acho que fica difícil para o partido, dependendo da quantidade de votos que vai ter no total, eu não sei não, viu? Eu acho que elege o Fernando. Eu acho que pode eleger dois, viu? Aí o Wellington briga com o Ricardo ali, acho que o Wellington... É que eu falei, depende da quantidade de votos do partido, todo o curso que eu tô... Agora, eu acho que o Fernando já pode... Não parar de comer, né? Porque ele só aparece em vídeo comendo, né? O que ele tem comido nessa campanha não tá escrito. O pessoal anda bastante, né? Que corre bastante, gasta muita energia. Tu já viu a cor que tá o ex-governador Flávio Dino? Rapaz, tá corado, senhor. Tá corado só de andar em cima de trio aí no interior. O Everton também, candidato ao governo do estado, também tá bem corado também. Né? Agora que ele é meu preto mesmo. Agora é meu preto. E diga-se passagem, não tava chovendo no Maranhão, né? Tava sol bem quente, né? Rapaz, e ultimamente o calor que tem feito, cara. Mas no fim de semana deu uma chuvinha lá em Imperatriz. Mas não, o pessoal tá bem corado aí. Aqui também uma coisa. Mas faça chuva, faça sol, o candidato ele tem que estar disposto a tudo, né? Na período de campanha. Até participar de debate, de sabatina, tá valendo, tem que ser olha, tudo. Mas tá aí, ó, pronto, é uma boa discussão que a Kate levantou agora, que é o seguinte, ó. Eu acho que esse ano teve assim, uma carga muito grande, todo mundo querendo fazer debate, todo mundo querendo fazer sabatina. E nessa reta final de campanha, já tem candidato fugindo de debate, fugindo de sabatina, porque ele quer ir pro corpo a corpo, ele quer ir pedir voto. E tem aqueles que mensuraram também que não se saíram bem, né? Exatamente, que é no caso o Brandão. A campanha do Laésio também fez esse cálculo. Né? Então, os debates nos últimos dias, eles vão acabar ficando vazios. Aí tu vai ficar assistindo debate para ver Franklin debatendo com Hertz, com Joás, que, entendeu? Não, que é importante, mas tem que ter todo mundo no contexto, né? Todo mundo. Porque senão, tu tá entendendo que você tem vários candidatos, aí só vai metade. Eu acho até contar os candidatos, a grande maioria dos candidatos, ou se não todos, que seria o ideal, eu acho que chama até mais a atenção do eleitor, né? É por isso do eleitorado. Que a discussão do Lula, né? O Lula propôs aí que fosse realizado no máximo 3 debates. Por isso tem a questão dos pools, né? Dos veículos de comunicação, você vê agora nessa eleição um diferencial. Veículos de comunicação se juntando para fazer um debate só. É porque ficou muito sobrecarregado. Se tu observares, aqui em São Luís, pode ver as agendas. Debate aqui, sabatina. Sabatina aqui em 2 programas. De manhã e aqui meio-dia. Com jornalista, com senador e com governador. Aí um programa de uma rádio faz, outro programa de uma rádio faz, outro programa... Daqui a pouco os candidatos estão tudo ocupados só com isso. É importante, mas esse ano a gente viu essa sobrecarga. Acho que na próxima eleição, os próprios veículos de comunicação, os próprios candidatos vão adotar um outro tipo de comportamento. Quer ver o que eu estou falando? Talvez até se juntando ali, pra né? Fazer para poder fazer, otimizando o tempo. Esse pool que o John trouxe aqui de mídias, né? Acho que é importante também, pois né? Acho que, na verdade, a função de todas as mídias é proporcionar ao eleitor um voto proporcionam consciente, é gigantesco, né? Elas vieram para ficar, isso é fato, né? Porque o candidato tem a possibilidade de falar com milhares de pessoas de uma só vez. E a ausência, ela é um desrespeito com o eleitor. Naturalmente. Só é bom informar rapidamente, pessoal, que tem pesquisas, inclusive, que saíram agora um pouco antes da eleição, isso tem pesquisa mostrando isso, que para as pessoas que faltam em sabatina ou também não participam de debate em televisão, os eleitores ainda utilizam a televisão como um dos principais veículos de comunicação para se informar no período pré-eleitoral. Porque tem gente que acha que rede social, internet, tudo bem, super importante, mas o eleitor, isso tem pesquisa divulgando que a televisão ainda é um meio de comunicação muito procurado pelo eleitor e pela população que quer se formar nesse período de pré-eleitoral. Claro, mesmo, mas de vocês, hein, que amanhã tem sabatina no Bom Dia, por favor. E Eduardo, Kate, John, ainda tem uma coisa que é preciso ela ser muito separada, que é o seguinte, o candidato que não vai, por exemplo, nesses últimos dias, numa sabatina, numa entrevista, porque afunilou a agenda de campanha, mas ele já vem participando de todos os debates, todas as sabatinas. Você considera, né? Até porque, assim, o cara já falou tanto, às vezes ele vai de manhã num lugar, fala a mesma coisa que ele vai falar de tarde. Agora, outra coisa é você observar um candidato que decidiu não ir em nenhuma porque não tem competência. Nem preparo. Não tem preparo para responder. Ou então não quer dar conta
da sua vida. No caso do governador Brandão, por exemplo, ele não quer ser confrontado com as situações ruins do governo, não quer ser confrontado, por exemplo, com essa situação de um assassinato o assassinato é derivado de uma cobrança de propina na secretaria. Ele não quer responder sobre questões sensíveis, então qual é o lugar mais confortável? É o horário eleitoral na televisão, claro, protegido pelo marketing e com um texto na frente para ler apenas o que está escrito. Então, deixar as pessoas esquecerem, né? Então, deixar o tempo passar. Essa é uma opção que o eleitor tem que observar. Agora sim, ele já viu o candidato dando entrevista, participando de sabatina, participando de debate, e deixa de ir em um ou outro porque a agenda afunilou, é uma outra coisa. Aliás, é até importante dizer o seguinte, que aqui, o debate estava marcado aqui na emissora, o SBT pediu para a gente mudar de data e tudo, vai ter que refazer, vai ter que reorganizar. Tem toda essa questão de programação também, né? A gente depende da rede, assim como os outros canais também depende da rede também. Eu estou dando essa informação porque foi hoje, antes da gente entrar no ar, que a direção da emissora falou, né, que o SBT propôs uma outra data e outros horários. Aí ainda vai ter que se entrar agora em contato com todas as assessorias para fazer nova reunião. E não tem nem tempo hábil para isso, né? Porque a gente sabe que faltam mas vai ter que fazer, dias, né? Porque o SBT não às deu vezes opção. as pessoas falam assim, mas por que a TV Difusora não? Mas a TV Difusora é uma afiliada do SBT, a gente depende também de algo que não todas elas são assim. Isso, na hierarquia. Não se dá tempo para isso. Todas as outras emissoras. Justamente, a Mirante, ela depende também da abertura na grade pela Globo. Da Globo, assim a Cidade, a Record, enfim, a gente depende do SBT, isso é normal para qualquer emissora. Mas a gente tem opção ainda, né? Tem a opção de 3 horários e de 2 datas. Resta saber se os candidatos vão querer, né? Sim, a gente vai tentar organizar, claro, com os candidatos, conversando com todos, obviamente. 2 horas e 15 minutos, a gente segue até às 14 horas e 22 minutos hoje, aqui no Jornal da Difusora, na sua primeira edição, e o Tribunal de Contas da União vai checar o resultado de mais de 4.000 urnas que vão ser utilizadas no primeiro turno das eleições, tudo para garantir a transparência no resultado do pleito deste ano. A ação será conjunta entre Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal de Contas da União, órgão fiscalizador. O objetivo é demonstrar a total transparência no processo eleitoral brasileiro, principalmente no que se refere à apuração dos votos. Todo esse trabalho, né, se iniciou quando surgiu-se aí um burburinho sobre eventuais fraudes dentro das votações eletrônicas. E o papel do TCU, como órgão fiscalizador, é demonstrar à sociedade a confiabilidade dos votos eletrônicos. Após a votação, os boletins de 4.161 urnas eletrônicas serão impressos e repassados ao Tribunal de Contas da União. Esse documento traz informações importantes, como, por exemplo, quantos votos teve cada candidato, assim também como os partidos políticos. Por meio dos boletins é que o órgão realizará essa conferência. Para este advogado, a medida será de grande relevância, pois ajudará a combater notícias falsas envolvendo as urnas eletrônicas, ou mesmo que levantam hipóteses de que os equipamentos seriam passíveis de fraudes. Com os avanços da tecnologia, né, muita coisa vai mudando. Então, acredito que não seja algo necessário, mas é um ato de gratidão, gestão, né, de demonstrar aos eleitores que a democracia ela sempre vai existir. Então, acho que é mais um ato dos tribunais, tudo em parceria, TCU quanto TCE, para demonstrar que vai prevalecer seria a democracia. Então, acho que é um ato ao eleitor, entendeu? Não passaria disso. 2 horas e 17 minutos. John Coutrinho, a Justiça suspendeu um programa eleitoral do candidato ao governo Laércio Bonfim, é isso? É uma exceção, na verdade, viu, Eduardo? Porque é aquela exceção em que falava... Uma exceção, então. Exatamente, que o Laércio estava no segundo turno, né, com base numa pesquisa econométrica, né? A pesquisa mostrava ali o Laércio em terceiro, ali empatado com o Everton, segundo a econométrica, mas o Everton à frente, numericamente, do Laércio. O Everton em segundo lugar, à frente, numericamente, do Laércio. Mas só que o Laércio aproveitou, parece que uma espontânea, uma citação espontânea, que aparece em segundo, para dizer que estava no segundo turno, né? Então, a coligação do Edivaldo Holanda Júnior entrou na Justiça e conseguiu aí suspender essa inserção do Laércio, né, em que ele já dizia que já estava, portanto, iria disputar o segundo turno das eleições. A gente sabe que as pesquisas não têm mostrado isso ainda, não é? As pesquisas mostram a liderança do Carlos Brandão
e do Everton em segundo lugar, e algumas delas o Laércio bem próximo do Everton. Eu fiquei até impressionada sobre isso, John Coutrinho, se você me permite. Claro, claro. Porque todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar, de entrevistar o candidato Laércio, ele tem dificuldades para falar sobre prazo, né? Ele tem dificuldades para falar sobre coisas que ainda virão. E rapidamente ele tomou essa decisão aí para falar sobre um segundo turno. Ficou até estranho. Não, né? Eu tenho uma outra observação a fazer. E só vou fazê-la porque apareceu aqui a oportunidade, porque é uma coisa que eu venho apenas só matutando há alguns dias, que é o seguinte. O Laércio mente com a cara mais cínica. Essa é mais uma mentira, porque se a gente voltar atrás, ó, o Laércio disse que não tinha dinheiro nem para comer o almoço, nem para o jantar. Aí, pouco dia depois, aparece com uma declaração de bem de 4,5 milhões de reais. Outro dia, o Simplício desmentiu ele, que ele disse que, por causa daquele processo, que demonstra uma movimentação de 44 milhões de reais com desvio de combustível no interior, aí ele disse que aquele jeitinho dele, né? Como? Se o orçamento da minha cidade é só 17 milhões. Não, aí o Simplício pegou e desmentiu ele, mostrando que só em 2022, 51 milhões de reais. E aí isso aí foi um embate entre candidatos. Entre candidatos, é isso que eu estou dizendo. Aí outro dia teve outra mentira dele, que ele disse que está na política somente há 5 anos. Ele foi candidato a primeira vez em 2008 no Piauí. Pois é. Então, assim... Tem mais coisa, tem a história do salário, das casas. Sim, é mais uma mentira, que ele diz que que não recebe o salário de prefeito, que ele doou para construir o de casa. É mentira também, isso não existe. Acontece que ele optou por um outro salário que ele tem, que é maior do que o de prefeito. Então, as casas foram construídas... não foram construídas com o negócio de salário de prefeito dele. Porque, como ele já é um funcionário público, ele optou... Só para vocês entenderem, quem é funcionário público, por exemplo... Se eu sou funcionário público concursado, e eu tenho um salário de 30 mil reais, um exemplo, aí eu sou eleito prefeito de uma cidade que paga só 13 mil reais de salário, eu tenho a opção de escolher se eu quero o meu salário de médico de 30 mil ou o meu de prefeito de 13 mil. Obviamente, ele escolheu o salário maior. Então, ele dizer que abriu mão de salário de prefeito para construir casa também é mais uma mentira. Então, ele mente muito. O próprio município criou um programa de habitação. Então não foi com o salário dele. As casas não é Mas esse final de semana mesmo eu vi um carro de som passando na rua dizendo isso. Então é o seguinte, o cara mente. Aí mente no horário eleitoral dizendo que vai pro segundo. E tem gente que gosta Olha, eu nunca vi ser humano para gostar mais de mentira bonita do que a verdade dura. O jornalista vem na televisão e diz a verdade, mesmo ela sendo dura, o cara prefere acreditar na mentira porque a mentira é mais bonita. Eu vi É muito mais bonitinho, né? Ele abriu mão do salário dele de prefeito para comprar casa. Aí o jornalista vem e diz assim, é mentira dele. Aí o cara, esse jornalista aí, ó, fake news. Mas eu achei bonito quando eu ouvi essa história, viu? Até não é bonito, é romântico, né? Mas é mentira. Eu não tenho 50 anos de política, não. São só 5. Mentira! Tá bom. O cara que mente. Já tá tocando a musiquinha. Mas hoje tem pesquisa, vamos aguardar. Tem pesquisa hoje, Pois né? tem pesquisa hoje, tem pesquisa vai que ele aparece semana. segundo, né? Vamos aguardar. A gente tem até uma opinião também sobre isso, mas a gente debate mais amanhã, tá bom, pessoal? Obrigado, tchau. Obrigado, Kate, Geisel, John, turma toda aqui. Obrigado pelo carinho da audiência. Até amanhã, pessoal. Amanhã, 12h38, 12h35. Amanhã. Tchau, pessoal. Obrigado. Ainda não terminou. Obrigado. É só amanhã que termina. Ainda não terminou.